Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui juntos para nós falarmos da palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que não esqueçam de curtir, nossas reflexões, nossas mensagens, nossos comentários e compartilhar e incentivar outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. Lembrando que o objetivo, o propósito principal é a palavra. Meus irmãos, eu creio muito no poder da palavra que pregamos. E pregamos o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lembrando que o cenário é importante, o local onde nós gravamos, toda a questão visual é muito importante. Mas nós também temos que ter cuidado e vigiar, principalmente nesses dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanta facilidade que se tem de fazer as coisas, da gente não se ater muito e se apegar muito aos detalhes, que não são tão importantes, como a questão do local que nós gravamos. Eu não estou aqui me justificando, tá? Eu estou apenas explicando que o mais importante não são os recursos tecnológicos nem o visual, mas sim o poder de Deus está na palavra que nós pregamos. O poder de Deus está na palavra que nós pregamos. E o que eu desejo é que o seu coração, a sua vida, ela seja alcançado, impactado, transformado pela palavra. Então eu quero ler nessa ocasião aqui, esse é o objetivo, esse é o propósito. Eu quero ler aqui 2 Coríntios 4,13, que diz assim, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Paulo está aqui nos explicando que um dos frutos, que uma das consequências, uma das características, uma extensão do que está na fé, do que creu, do que está andando no Evangelho, é o falar, é o confessar a Cristo, confessar que é de Deus, confessar que foi salvo, confessar que é filho de Deus, confessar que está na luz. O poder da confissão, o poder da pregação, o poder do falar. É tanto que quando Paulo fala em 1 Coríntios 14, sobre a questão de dons, ele diz que nós devemos procurar com cuidado, com zelo, os melhores dons. Os melhores dons. Então, se existem os melhores, não é que existem os piores, porque tudo em Deus é bom. Está escrito em Tiago, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, em que não há variação nem mudança. Então, tudo que vem de Deus é dom. Primeiro, ele nos deu, é dádiva, pela graça, mediante a fé. Tudo que vem de Deus é bom. Mas há uma qualificação na listagem de dons, daquilo que é mais útil, daquilo que é mais proveitoso, daquilo que é mais utilitário. E Paulo fala que nós devemos procurar os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. O de profetizar é de falar a palavra. Então, uma pessoa que creu é uma pessoa que fala a palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio, disse Jesus. Porque Jesus disse que nós temos que confessar Ele, confessar Ele diante dos homens, confessar Jesus, falar do nome dEle, falar dos ensinamentos dEle. Paulo fala, como crerão se não há quem pregue? Então, às vezes a gente até faz em tom de brincadeira, mas de ilustração, os chamados crentes agentes secretos. É muito difícil, irmão, ser um crente agente secreto. Eu não concordo muito com isso, porque é o seguinte, uma pessoa que foi salva, que creu em Jesus e foi salva, que se converteu, que tem o Espírito Santo, que é luz no Senhor, que anda com Deus, ele não tem como não expressar, demonstrar, manifestar características de que Deus está nele, porque a luz ela incomoda as trevas, a luz tudo revela. Quem está na luz, ele tem uma presença. Quem está na luz, por mais que a pessoa seja tímido,
Mas as pessoas vão perceber. Porque a fala também, a linguagem ela não é só verbal. Né? Existe uma linguagem comportamental, uma linguagem corporal. Quando uma pessoa está num local, ou quando a pessoa chega em algum lugar, e sem ele dizer nada, ele pode confessar a Cristo. De que maneira? A sua conduta, a sua postura, as suas atitudes. Né? Você imagina, uma pessoa chega num local e ele desabotou a camisa, senta toda à vontade, né? Não respeita ali os costumes, as tradições, os padrões, o local onde ele está, onde ele entrou, as regras. Essa pessoa rapidamente ela vai chamar a atenção pelo seu mau comportamento, pela sua postura errada, pelas suas atitudes, e alguém vai lá no seu consciente, no seu inconsciente, ou até vai comentar, vai falar, poxa, essa pessoa, no mínimo, ele é um mal educado, ele é uma pessoa antissocial, ele é uma pessoa sem princípios. Já o cristão não, quando ele chega e se conduz, e eu não mencionei nem a questão aqui da linguagem, do palavreado, né? Então, falar no Evangelho, falar pelo Evangelho, é muito mais também, é mais do que também só falar Jesus, Evangelho, Bíblia, Reino de Deus, Igreja, sabe? Porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras, já diz o provérbio popular. Né? Então, eu estou querendo dizer que quem creu, ele é uma fala de Deus para o mundo. A pessoa que creu, por isso eu falei. Né? Nós pregamos o Evangelho com a conduta, com a postura, com a nossa maneira de viver. É claro que isso envolve, primeiro, diretamente, o falar a palavra. Porque uma pessoa também que tem Cristo nele, que é a palavra viva de Deus, Cristo está em nós. Né? Deus falou, escreverei. Eu falo todas as vezes isso para não ficar como esquecido. Um dos pontos da nova aliança do Evangelho, que muita gente inclusive não entendeu, né? É ter a palavra escrita na mente e no coração. Escreverei as minhas palavras nos corações e nas mentes, como era escrito em Adão e Eva antes da queda. Antes da queda, né, e suas consequências, Adão e Eva não tinham Bíblia escrita nem em pedra, nem em papel, não tinha escrita em pergaminho, em nenhum tipo de material. Onde estava escrita a palavra? No coração e na mente deles. Então, eles lembravam o tempo todo da palavra, eles meditavam, falavam na palavra, tinham consciência da palavra. O seu interior era cheio da palavra. É isso que Deus quer de nós, que é impossível você meditar dia e noite na palavra se você não tiver a palavra dentro de você. E quem tem a palavra, ele vai falar a palavra. Porque Jeremias falou, eu tentei me conter. Jeremias era o quê, irmãos? Um profeta de Deus, um homem que tinha a palavra. O profeta é aquele que recebeu a palavra e tem a palavra guardada e fala a palavra. Por isso nós somos um reino de reis, profetas e sacerdotes no reino de Deus. Né? E como profetas nós falamos a palavra. E quem é a palavra? A palavra é Cristo. Muitos, né, que até se dizem sábios, querem ser sábios, eu até já tentei andar por esse caminho, mas graças a Deus, que Deus não deixou. Qual o caminho? De nós querermos adquirir tanta bagagem teológica, tanto conhecimento histórico, cultural, bíblico, que às vezes nós começamos a enterrar Jesus, nós começamos a nos especializar e a falar de tantas coisas da teologia, começamos a sistematizar a teologia e começamos a nos esquecer do principal, que é falar de Cristo, que é encontrar Cristo nas Escrituras, na nossa vida e levar ele para a vida das pessoas. Paulo diz lá para os irmãos de Coríntio,
que Paulo diz lá? Ele diz o seguinte, ó, meu assunto entre vocês é Cristo. E Paulo era um mestre em teologia, um homem que aprendeu a teologia aos pés de Gamaliel, todos sabemos disso, repetimos isso 100 vezes, um profundo conhecedor da Torá, do Midrash, de todas as tradições religiosas do judaísmo, membro do Sinédrio, enfim. Mas quando Paulo conhece Jesus, a excelência do conhecimento de Paulo agora era Jesus, o interesse, a fixação, a atração, o desejo, a propulsão, né, de Paulo agora era falar de Jesus, era parecer com ele. Aliás, o nosso objetivo como cristão, evangélico, no reino de Deus, como igreja, como discípulo que somos, é parecer com Jesus, é imitar Jesus. E não é imitar mais ninguém, imitar Jesus. O nosso assunto tem que ser Jesus, nossa pregação tem que ser Jesus, nossa conduta tem que ser Jesus. Isso é muito importante porque você encontra hoje pessoas tão sábias. Irmãos, preste atenção, uma coisa que eu lhe peço. Preste atenção quando alguém está pregando a palavra. Um pregador, conferencista, itinerante, o irmão da sua igreja, quem que você imaginar? Se ele está pregando Jesus. É claro que você pode começar falando de Adão e Eva e terminar em Cristo. Ou no decorrer da mensagem explicar Cristo. Mas a sua e a minha pregação, o meu ensinamento e o seu ensinamento de vida e com as palavras deve ser sobre Jesus. Muitos estão esquecendo disso. O próprio Espírito Santo, nós precisamos ter intimidade, comunhão com Ele, ouvir a sua voz, falar dele, ensinar corretamente sobre Ele. Mas o próprio Espírito Santo está na minha vida, na sua vida e na igreja para glorificar a Cristo, para dar a Ele a devida glória. O Pai assentou o Filho depois da cruz. Jesus, ele veio do trono à cruz e da cruz ao trono. E Deus o assentou ao seu lado, né, como diz, como sumo sacerdote, apóstolo da nossa confissão, como aquele que está sentado à direita da majestade divina. E Deus está, segundo a Bíblia em Hebreus, pondo os seus inimigos debaixo dos seus pés, ele entregando dia após dia o reino. Nós vemos um mundo em caos, nós vemos uma humanidade cada vez se perdendo mais, nós vemos as trevas invadindo as pessoas e o mundo, enfim. E a gente fala, se a gente não tivesse essa profundidade, esse conhecimento, esse entendimento, a gente acha até, né, irmãos? A gente imagina até que Deus está perdendo a batalha, a igreja está perdendo a batalha, que o mundo não tem mais jeito e que as coisas vão cada vez se tornar pior. Porém, a Bíblia diz, Deus está colocando os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. Jesus venceu e está vencendo e nos deu o mesmo espírito de vitória. Por isso está escrito que nele nós somos mais do que vencedores, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. E operando Deus, quem impedirá? De maneira que nós precisamos entender que o domínio de Deus, né, está sendo cada dia concretizado. Mas nós temos que ter esse entendimento, nós temos que estar pregando a Jesus. Se não, eu me perco pregando tanto sobre escatologia, doutrina dos últimos dias, pregando sobre dons, pregando sobre fruto, pregando sobre o Espírito Santo, pregando sobre os 60, que a Bíblia tem 66 livros, que a divisão da Bíblia é 39 no Antigo, 27 no Novo, pregando, né? Quantos estão, por exemplo, tão interessados em Israel, que está aqui a bandeira aqui atrás? Eu oro todos os dias pela nação de Israel, ore por Israel, porque em Israel há um povo que Deus está salvando, há pessoas sendo salvas, se tornando os chamados judeus messiânicos que creem em Jesus como Messias, dia após dia. Há igrejas cristãs lá, né, os evangélicos, que nós chamamos aqui no Brasil, lá não chama evangélico. E Deus tem um plano de restauração nacional para Israel, assim nós cremos que o Messias vai reinar sobre as nações através de Israel. Mas o assunto da igreja não é Israel. O assunto da igreja não é pregar sobre o Israel, é pregar sobre o Messias de Israel. O assunto da igreja não é nem falar sobre a própria igreja, sobre o assunto, né, da eclésia. O assunto da eclésia é pregar sobre Jesus. Então, por isso falei o quê? A palavra é quem? É Jesus.
Observe, irmãos, eu peço encarecidamente, observe se as mensagens dos pregadores que você tem ouvido está falando de Jesus, está glorificando a Jesus, está dando a Ele a devida glória. Os ensinamentos que você tem aprendido, se está glorificando Jesus. Esse é o meu propósito na minha fala, na minha humilde pregação, naquilo que eu ensino, no meu chamado, na minha vocação, aqueles que Deus está me dando a oportunidade de ter alcance, quer seja no púlpito de uma igreja, no meu dia a dia, com a minha conduta de vida, ou aqui, nessa porta que Deus abriu. O objetivo é falar de Jesus. Eu tenho repetido e espero que Deus conserve a minha mente, o meu coração, o meu caráter dessa forma. Não estou aqui para falar de uma religião. Não estou aqui para fazer propaganda de igreja evangélica, falar sobre os seus líderes. Não estou aqui para isso. Estou aqui para falar de Jesus. É pelo nome de Jesus que as pessoas são curadas. E eu desejo que você seja curado em nome de Jesus onde você está, da sua alma e do seu corpo. É pelo nome de Jesus que os demônios são expulsos. Quando nós falamos em Jesus, o inferno estremece, os demônios estremecem, porque o nome de Jesus significa o Deus que salva. Yeshua, né? O Deus que salva. Então nós estamos pregando o Deus Salvador, o Deus Redentor, o Deus Libertador, o Deus Santificador, o Deus Abençoador, o Deus que faz infinitamente muito mais além do que pedimos ou pensamos. É claro que em Jesus está todo um corpo de doutrinas, de ensinos, sobretudo é em Jesus, é nele que habita todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria de Deus. Você quer ficar profundo nas Escrituras? Procure Jesus nos textos, nas histórias. Você quer conhecer a Deus? Tem que conhecer Jesus. E você tem que mergulhar na teologia procurando Jesus. Procure Jesus nas pregações dos pregadores. Procure Jesus nos ensinamentos dos mestres. Procure Jesus no seu dia a dia, nas situações, nas circunstâncias. Procure Jesus na criação. Quando eu digo procurar Jesus, é buscá-lo de uma forma mais profunda. Se concentre, mire sua teologia bíblica em Jesus. O maior interesse de Paulo era esse, era Jesus. Ele já tinha Jesus, mas ele estava vivendo o que Oséias diz. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Paulo conheceu Jesus ali no caminho de Damasco, não porque ele estava procurando, mas porque Jesus o procurou. A revelação de Jesus para nossas vidas é Ele que dá, porque nós estávamos mortos em delitos e pecado, em trevas. Então houve um trabalho preveniente da graça de Deus que atingiu nosso coração. Deus preparou o nosso coração para a revelação de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Então, o que nós somos hoje, nós somos pela graça de Deus, como diz Paulo. A nossa capacidade vem de Deus. E nós precisamos nos envolver com Jesus diariamente. Jesus é o nosso pão diário. Jesus é o nosso maná que desce do céu. Né? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Nós temos que ser mais famintos por Jesus. E nós precisamos conhecê-lo mais e mais. Então, quem creu fala. Fala com a sua vida, fala com a sua linguagem de conduta e fala com a palavra. Impossível você dizer que creu. Impossível você dizer que creu se você não é um cristão que prega o evangelho com uma dessas vias, através de uma dessas vias. Impossível você dizer que você prega, que você creu. Há muitas características nos que creram, mas eu estou falando dessa característica. Criei, por isso falei. Paulo diz, nós temos o mesmo espírito de fé, por isso falamos. Quem tem esse espírito de fé, fala a palavra, ensina a palavra, vive a palavra, anda com a palavra, serve a palavra e a palavra abençoa as nossas vidas. Cristo é a palavra de Deus viva em nós. Cristo é a palavra de Deus escrita e Cristo foi aqui na terra a palavra de Deus encarnada. Agora ele é o Cristo glorificado, assentado à direita de Deus, como sumo sacerdote, e o seu sacrifício
diante do Pai, intercede por nós. Que Deus abençoe sua vida, que você possa se encher da palavra que é Cristo e ser um pregador, um profeta de Deus com a sua vida, com as suas palavras, com as suas ações, levando o Evangelho a todas as pessoas, de todas as maneiras, de todas as formas que você tem alcance. Que Deus continue nos abençoando a nossa vida em Cristo Jesus. Ore por Israel, compartilhe, curta e vamos pregar o Evangelho em nome de Jesus.